Já parou para pensar que um dos bancos mais conhecidos e famosos, inclusive que paga bons dividendos, pode ser alvo de uma das leis mais temidas do mundo inteiro, a Lei Magnitsky, que é uma lei criada pelos Estados Unidos com a finalidade de punir pessoas, governos e até mesmo instituições pautadas, vinculadas à corrupção e ao mesmo tempo à não observância de direitos humanos. E essa possibilidade, inclusive, impacta em nós, que não temos nenhum vínculo com isso, nenhum vínculo com o governo em si, muito menos com corrupção e não vinculação, não responsabilidade dos direitos humanos, e que temos ações alocadas nessa empresa. E é exatamente sobre esse o tema desse vídeo de hoje. O que a gente tem que esperar nos próximos meses sobre as ações do Banco do Brasil? Será que a gente tem algumas perspectivas más? Será que faz sentido a gente manter a nossa alocação atual? Será que existe a possibilidade, inclusive, de a gente perder dinheiro nas nossas ações pelo Banco do Brasil? Tudo isso a gente vai explicar nesse vídeo, inclusive a gente vai entender qual é o panorama atual do Banco do Brasil, que atualmente as suas ações só estão em perspectiva de queda. Nem tudo que desce é uma oportunidade, nem tudo que sobe é uma oportunidade de venda. A gente tem que entender esse cenário também. Convido a fazer parte da nossa comunidade, se inscrevendo e ativando as notificações, pois aqui eu trago tanto conteúdo pautado, demonstrando de fato a tela do meu telefone, do meu aplicativo, quantos que teve de rendimento dos valores de 5 mil, de 10 mil reais, conforme os outros vídeos que eu já gravei para vocês e vou deixar na descrição. Trago também como vocês podem ganhar uma renda extra, como fazer um cashback bom e como ter uma renda passiva por meio de ações, fundos de investimento e até mesmo em renda fixa. Então a sua participação aqui é muito bem-vinda e com certeza eu vou agregar demais na sua vida. Não esqueça também de compartilhar e de curtir esse vídeo para ajudar no engajamento do canal. Combinado? Sem muita enrolação, vamos entender o panorama geral e como a gente pode aproveitar as oportunidades de mercado nesse momento. De forma bem breve, o que é a Lei Magnitsky, né? Foi criada em 2012 e foi expandida em 2016 de forma global e tem o intuito de ter sanções econômicas, diplomáticas a pessoas, autoridades e até mesmo a governos, que não respeitam, novamente, como disse no início, os direitos humanos ou têm participação em corrupção ou abusos de poder. Tem principal foco no bloqueio de bens e exclusão do sistema financeiro americano e impossibilidade, inclusive, de fazer negócios entre empresas americanas. Agora imagine, se isso acontecesse com o nosso Banco do Brasil, teria algum aspecto negativo para nós, cidadãos, para nós que temos ações nessa empresa? Não apenas pode acontecer, como já vem acontecendo. Nós temos que analisar o atual cenário do Banco do Brasil, que ainda não tem nenhuma sanção por meio da lei, mas apenas pela possibilidade, tendo razão, pelo julgamento atual do STF, pelo nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e pelas afirmações, inclusive, do presidente dos Estados Unidos, que determina que, caso não seja, de fato, destituído o STF, destituído o julgamento, que em tese seria fraudulento para fins de denunciação e prosseguimento do processo penal pelo nosso ex-presidente, terá sim sanções efetivas. Qual é a situação prática? Qual é de fato a desvantagem que a gente já consegue ver, mesmo que não tenha nenhuma implementação de restrição ainda? Primeira coisa que a gente já vê é pelo aspecto popular. Só das pessoas acharem que haverá de fato essa impossibilidade de negócio, essa restrição pela própria lei, essas pessoas já vendem as suas ações, o que desvaloriza de fato o ativo. Se a gente pensar, temos muita demanda para pouca procura. Consequentemente, a gente tem uma desvalorização daquela cota atual. Então, se a gente analisa por volta de uns 3 meses anteriores, a gente vê uma queda crescente, mesmo que não tenha nenhuma sanção ainda estipulada. Tem como a gente saber se de fato vai ter essas sanções e se a gente deveria, ao mesmo tempo, já nesse momento, retirar nossos ativos? Veja bem, não tem como a gente saber se vai ter essa sanção. Por quê? Porque nós temos que levar em consideração que são uma briga geopolítica. Que não cabe a nós aqui entrarmos em méritos se faz sentido ou não, se é um julgamento correto ou não. Isso para mim não tem nenhum significado aqui nesse vídeo que eu estou gravando, que é pautado única e exclusivamente na oportunidade de mercado. Eu particularmente tenho ações do Banco do Brasil e não tenho a pretensão nenhuma de fazer a venda, ainda que eu enxergue esse momento um tanto como dramático para aqueles investidores do Banco do Brasil. Não é o momento de fazer a venda, eu não creio que possam chegar de fato ao ponto de falência da nossa ações do Banco do Brasil, até mesmo da instituição em si, mas ao mesmo tempo eu também não estou fazendo a compra de outros ativos. Por quê? Porque caso venha de fato a sanção, pode ter sim uma desvalorização ainda maior das nossas ações. Isso ocorre porque caso tenha de fato essa restrição, só para vocês terem noção, eu separei aqui para vocês
quais seriam as possibilidades de restrições e o que isso afetaria no nosso bolso. O Banco do Brasil teria bloqueio de ativos no exterior, nós teríamos dificuldade em operações internacionais, nós teríamos desvalorizações das ações e títulos, o que a gente já vê acontecendo mesmo sem, de fato, a implementação, e ao mesmo tempo perda de confiança de investidores estrangeiros. Então só imagina o Banco do Brasil não tendo a possibilidade dessas transações internacionais. Qual seria a consequência prática para a nossa economia? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, não muito distante, quando a Rússia fez a invasão na Ucrânia, os bancos russos também foram sancionados. E praticamente a economia russa teve uma queda drástica. Então, se a gente fosse resumir, nós estamos num cenário um pouco caótico. Por quê? Porque a gente está fazendo a mistura entre política, economia e direitos humanos. Até que ponto isso pode afetar o nosso bolso? Eu creio que ações brasileiras como o Banco do Brasil vai de fato derreter, acabar com as ações, perder patrimônio, perder dividendos? Não, eu não creio isso. A gente já passou por situações bem piores, se a gente pudesse determinar assim, que fez com que as ações do Banco do Brasil conseguissem voltar ao longo do tempo. Óbvio, caso ela seja sancionada, isso tem um impacto muito maior do que apenas perda de capital ou ter um crédito muito grande de devedores. Isso vai muito além disso, pois nós estamos diante de um aspecto subjetivo. Não são números, não são ações, não são créditos não pagos, são sentimentos de pessoas e instituições em fazer de fato novo aporte nessa empresa. Então aqui vai muito além daquele aspecto numérico. Então não creio que ela vá falir, mas ao mesmo tempo eu não creio que vai ser um momento fácil para o Banco do Brasil. Já não está sendo, quem dirá se de fato ela for sancionada. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que de fato o Banco do Brasil vai ser sancionado pela Lei Magnitsky ou não? Vocês acham que isso não vai chegar a esse ponto, que é só mais uma pressão geopolítica ali para ver quem de fato consegue apostar mais fichas? Se é o governo brasileiro ou se é o governo americano? Deixe seu comentário, será um prazer saber a sua opinião. Não esqueça de compartilhar para outras pessoas saberem sobre isso. Também convido vocês a se inscreverem e ativar as notificações para de fato entender todo esse aspecto que eu disse para vocês, dos nossos investimentos, das oportunidades de mercado e das atenções de mercado. Novamente, nesse momento não é o momento de você aplicar mais dinheiro, muito menos de você vender. Deixe suas ações lá, vamos entender qual é aquele aspecto nesse momento do Banco do Brasil e se haverá a possibilidade de novas sanções ou não. E aí sim a gente vai trazer mais conteúdo para você entender se vale a pena você retirar naquele momento ou não também, tá? Então, todos abençoados da semana, que o Papai do Céu possa abençoar você e sua família. Não se esqueça, veja outro vídeo como esse, que com certeza vai te ajudar.